pessoal, eu sou o professor Nelson e hoje vamos falar sobre a abertura de uma escola de educação infantil. Vejam que na educação infantil você pode abrir uma escolinha só com a creche ou uma escola de educação infantil mais completa, com a creche e a pré-escola. É necessário ter uma infraestrutura para seguir a legislação e também a documentação que faz parte é, da abertura da escola, né? Senão você não consegue autorização. Então vamos lá, na área administrativa você precisa ter uma recepção e a secretaria da escola. Ou então você pode até fazer uma integração entre secretaria e recepção. Você precisa de uma sala de direção e coordenação pedagógica. Vejam que a legislação exige a sala da direção, mas normalmente as escolas pequenas colocam direção e coordenação pedagógica na mesma sala. Depois vem a sala dos professores. A legislação não estabelece tamanho para essa sala, mas essa sala precisa ter um tamanho que possa acolher os professores, inclusive com armários para esses professores. Então, uma mesa com 4, 6 ou 8 cadeiras, depende do tamanho da sua escola. Precisa ter um almoxarifado para guardar os materiais pedagógicos e outros materiais da escola. E ainda na área administrativa é necessário um banheiro masculino e um feminino. Então, muitas vezes as pessoas discutem, mas e se só tem professoras? A legislação exige um masculino e um feminino. Então, normalmente não se consegue autorização se não tiver os dois banheiros. Depois vem o ambiente para os alunos. Se você vai abrir uma escola, por exemplo, uma creche, começando lá de 0 anos de idade ou 1 ano, precisa ter sala de repouso. O berçário são aquela sala que você coloca lá os berços e os berços precisam ter uma certa distância entre um e outro, não pode ajuntar todos os berços. Sala das atividades, precisa ter essa sala porque uma criança pequena precisa fazer algum tipo de atividade, inclusive engatinhar e assim por diante. O fraldário para você cuidar das crianças, porque precisa trocar fraldas, principalmente se você tem crianças bem pequenas. E o lactário é um local para amamentação, para preparação das mamadeiras para as crianças, né? O solário é uma área, logicamente, como o próprio nome já diz, para que as crianças possam tomar um pouco de sol, né? E, em sexto lugar, as salas de aulas. As salas de aulas, elas não têm um tamanho mínimo, mas a legislação exige que você tenha uma dimensão para cada aluno de 1,5 m quadrados, né? Então, precisa tomar cuidado para não ter uma sala tão pequenininha que caiba pouquíssimos alunos, né? Depois vem a sala de multiuso. Essa sala normalmente é utilizada como uma salinha para leituras, para algumas brincadeiras das crianças. Precisa ter um pátio coberto também. E esse pátio coberto você pode utilizar inclusive a preparação de um refeitório no próprio pátio coberto, depende do tipo de instalações que você tem. Precisa ter uma cozinha para preparação de alimentos, banheiros para os alunos, normalmente em torno de 20 alunos por banheiro, e um banheiro para deficiente físico. Aí não há necessidade de ter um banheiro masculino e um feminino. Só um para deficientes físicos normalmente são aceitos pelos órgãos competentes. Agora, em relação à documentação, o que dá mais trabalho para fazer são os dois primeiros que, proposta pedagógica, se você está abrindo uma escola de educação infantil, claro que dentro dessa proposta pedagógica haverá necessidade de colocar a organização curricular.
E para isso você precisa ter um certo conhecimento da BNCC. Ou então você contrata alguém para fazer só a proposta pedagógica. E, por exemplo, o regimento escolar. O regimento escolar é como um estatuto, então ele é baseado em legislação própria, inclusive para a redação. Existem consultores da área pedagógica e da área de legislação educacional que fazem esse tipo de trabalho, proposta pedagógica e regimento. Inclusive, eu já preparei regimento e proposta pedagógica para uma grande quantidade de escolas, porque quando eu deixei a supervisão de ensino, que eu fui supervisor durante 15 anos, eu não abri uma empresa, mas eu estou prestando assistência para escolas particulares. Depois veio o CNPJ. No CNPJ precisa constar o segmento que você está abrindo, que tipo de escola. Contrato social, documento equivalente, é um documento obrigatório e esse documento é registrado na junta comercial, né? Contrato de locação do prédio, ou equivalente, ou escritura, se você tiver o imóvel. A planta do prédio escolar assinada por um engenheiro e um documento também assinado pelo engenheiro que declara que o prédio ele atende os objetivos. E um termo de responsabilidade assinado pelo empreendedor atestando, por exemplo, que ele tem conhecimento técnico para montar a escola, capacidade financeira para manter arquivos e por aí afora. Outros detalhes que são importantes em relação à documentação. O diretor da escola ele precisa ter curso de pedagogia ou um curso equivalente, normalmente mestrado em educação ou um curso de gestão educacional com uma determinada quantidade de horas. Esse curso permite que o diretor possa ter esse curso para ser diretor da escola, né? Outro detalhe, os professores precisam ter habilitação para lecionar. Na educação infantil, quem tem curso normal superior, licenciatura em pedagogia ou mesmo habilitação específica em nível de ensino médio, porque vejam bem, o ensino médio ainda permite que o professor lecione na educação infantil e no ensino fundamental, ou um programa especial de formação superior, independente da nomenclatura. Pessoal, nós chegamos aqui ao final desse vídeo e eu espero ter ajudado a vocês que pretendem abrir a sua escola. Agradeço a atenção de vocês, inscrevam-se no nosso canal e continue assistindo as nossas aulas. Obrigado por tudo, fiquem com Deus e até a próxima.